Olá, caros amigos do História Militar em Debate. Sou Rodolfo Laterza, escritor e ensaísta do site História Militar em Debate. Cumprimento a todos para este vídeo, a qual abordaremos uma análise e estudos de caso das principais batalhas da Guerra da Ucrânia, uma guerra a qual já se fazem mais quase um ano, quase 12 meses, e que transcorre sem perspectiva de resolução diplomática do conflito. Analisaremos as 6 principais batalhas que iremos analisar conforme iremos evoluindo ao longo dos slides e ao longo dos mapas que iremos analisar. A primeira batalha que iremos estudar e considerar para análise será a Batalha de Mariupol, também conhecido como Cerco de Mariupol. Conforme podemos verificar no próximo slide, a Batalha de Mariupol, na verdade, também conhecido como Cerco de Mariupol, foi uma batalha estratégica para consolidar o controle por parte da Federação Russa integral, esse controle, ao Mar de Azov, que é um objetivo geoestratégico fundamental para o interesse geopolítico das forças russas. No caso, a batalha se iniciou tão logo ocorreu o início da operação militar da Rússia na Ucrânia através da invasão a território ucraniano, deflagrada na data de 24 de fevereiro de 2022. Conforme o cerco foi ocorrendo mediante a aproximação e o controle das forças russas por diversas cidades situadas ao nordeste, ao sudeste, ao sudoeste e nordeste de Mariupol, que era, até então, uma das principais fortalezas das Forças Armadas ucranianas no teatro de operações da Guerra da Ucrânia, notadamente na Oblast de Donbass, no caso, havia um afunilamento significativo dessa área para controle das forças russas. No entanto, as forças ucranianas não promoviam uma evacuação, tendo em vista ser uma área de importância estratégica. Mariupol, até então, era um dos principais portos da Ucrânia, com uma importante usina, uma usina de Azovstal, que produzia material metalúrgico, essencial, inclusive, para a exportação da Ucrânia para o Ocidente. A usina de Mariupol, inclusive, ela era um componente essencial para o PIB, Produto Interno Bruto, da Ucrânia. A Batalha de Mariupol, portanto, iniciou-se tão logo ocorreu o início da invasão russa, em 24 de fevereiro, e se estendeu até 20 de maio do ano passado, 20 de maio de 2022. Envolveu não apenas forças russas, mas bastante unidades das milícias separatistas de Donetsk. Das milícias separatistas de Donetsk tiveram uma importante protagonismo e prevalência nos combates sobre esta cidade. O cerco foi gradativo, tendo em vista que era uma área densamente povoada. Os objetivos foram constantemente restabelecidos, como, por exemplo, as forças russas estabeleceram o controle do porto de Mariupol, situado a sudoeste, conforme podemos verificar no mapa, no dia 8 de abril. Em seguida, as milícias separatistas, em coordenação com as forças russas, estabeleceram o controle total das adjacências do porto de Mariupol para o dia 11 de abril. E, no caso, portanto, isso permitiu um isolamento justamente da região de Azovstal, ou seja, da usina de Azovstal, considerando justamente o avanço das forças russas sobre a planta metalúrgica de Illit, que era também uma importante unidade fabril industrial da Ucrânia neste setor. Lembrando que as forças ucranianas, além das principais unidades da infantaria naval, tinham também os batalhões nacionalistas, fundamentalmente o batalhão Azov, defendendo a cidade. Os batalhas foram encarnecidos, com forte emprego de blindados e tanques. Inclusive, evacuações de supostos mercenários da área de Mariupol foram devidamente apontadas pelas forças russas, que abateram com mampads, ou seja, sistemas
móveis antiaéreos lançados de ombro, diversos helicópteros, dentre os quais Mi-8, empregados pela Ucrânia em operações de Search and Rescue, ou seja, busca e salvamento. É importante destacar que ambas as forças beligerantes tiveram enormes baixas na Batalha de Mariupol, principalmente a 36ª Brigada de Mariners das forças ucranianas, o regimento Azov, que ficou fortemente desconfigurado depois do término dessa batalha, na qual ficou também notabilizado o entrincheiramento de milhares de combatentes deste batalhão na usina de Azovstal e no subterrâneo desta usina, as quais foram se rendendo gradativamente conforme o cerco apertava e havia justamente uma restrição de suprimentos, ao ponto de haver um colapso total, principalmente a ausência de água e alimentos e víveres. No caso, as forças ucranianas que resistiam dentro de Mariupol, também, além do regimento Azov da 36ª Brigada de Marines separada, nós tínhamos o 12ª Brigada Operacional, o 23º Brigada de Proteção Pública, o 17º Brigada de Tanques, a 17ª Brigada de Tanques, unidades da Guarda de Fronteira Ucraniana e da Polícia Nacional, também o 10ª Brigada de Assalto, a 56ª Brigada Motorizada, uma legião georgiana de mercenários, forças de defesa territorial mobilizadas na região, corpos de voluntários ucranianos mobilizados dentre cidadãos e, finalmente, o batalhão Sheikh Mansur, formado por chechenos exilados, que eram contrários, no caso, à Federação Russa e ao domínio de Ramzan Kadyrov, atual presidente da República Chechena, vinculada à Federação Russa. As forças, no caso, russas, tinham como principal destaque unidades do 58º Exército de Armas Combinadas, o 150º Divisão Motorizada, a Brigada de Infantaria Naval do 810º Unidade, e unidades, no caso, da República Separatista de Donetsk, dentre as quais destacamos o Batalhão Somália, já notabilizado por importantes batalhas ao longo de Donetsk, o Batalhão Esparta, o Batalhão Vostok, e também uma Infantaria Naval Mariupol Kingan. Essas forças, elas, no caso, foram as que adentravam no combate urbano, com as forças russas empregando fundamentalmente tanques blindados em apoio à infantaria móvel e também apoio mediante de sistemas de artilharia. Importante destacar que a estimativa de mortos por parte das forças ucranianas em relação à Batalha de Mariupol são mais de 4.200 mortos e em torno de 3.903 capturados, ok? Baixas russas é difícil de estimar, né? A Ucrânia estima 6.000 mortos, porém, estima-se, por avaliações mais independentes, de 1.500 a 2.000 mortos. Combates urbanos, como na Batalha de Mariupol, são extremamente complexos. A progressão diária ela é muito difícil. Ela é muito difícil porque a força atacante ela tem que ter uma proporção de efetivo superior à força de defesa. E as forças russas tinham uma proporção de efetivo inferior às forças ucranianas que guarneciam a cidade. Finalmente, no dia 20 de maio, conforme podemos verificar no mapa, essas partes que estão em branco foram devidamente preenchidas. Mas é interessante observar que o avanço ele foi coordenado e gradativo entre várias unidades, cada qual tomando as periferias e os subúrbios, e cercando, como se fosse uma verdadeira saliência, até, no caso, promover o cerco da usina de Azovstal, a qual o Batalhão Nacionalista Azov permaneceu isolado. Então, a Batalha de Mariupol é aquela que nós destacamos como essencial para o interesse geopolítico das forças russas em controlar o mar de Azov e, consequentemente, estabelecer total segurança para a ponte de Kerch que liga o território russo à Crimeia. Dando continuidade a outra batalha extremamente relevante, temos aquela
que foi muito importante também para a consideração dos interesses russos em Donbass. Dando sequência, podemos ver no próximo mapa Severodonetsk. A Batalha de Severodonetsk, outra cidade industrial com importantes unidades fabris químicas, foi também extremamente complexa, porque ela se iniciou numa cidade situada a nordeste, Rubizny, que também era uma cidade industrial. Rubizny, no caso, foi cercada já poucos dias após a invasão da Rússia, no dia 24 de fevereiro, e o avanço a Severodonetsk foi lento e também progressivo, dado o fato de ser uma cidade densamente povoada. Antes da Operação Russa, mais de 100 mil habitantes ali viviam e bastante unidades fabris, como explicado. Severodonetsk era de importância cabal para estabelecer não só o controle das unidades fabris, mas para permitir às forças russas que usassem como cabeça de ponte para tomar Lysychansk, onde tem uma das maiores refinarias de petróleo da região leste da Ucrânia. No caso, a Batalha de Severodonetsk, ela teve bastante, avanços e retrocessos, até culminar, finalmente, em sua tomada em junho, na qual, principalmente as unidades chechenas, tiveram um papel importantíssimo nos avanços ao longo das unidades fabris e ao cerco de Severodonetsk. A Ucrânia tentou, na última semana da batalha, promover um contra-ataque na qual ela conseguiu recuperar alguns quarteirões, mas ao preço de significativas baixas, principalmente unidades de elite das forças ucranianas, que, no caso, sofreram baixas consideráveis. É importante destacar que a Batalha de Severodonetsk permitiu, portanto, avanço para a cidade de Lysychansk, a qual foi outra batalha bastante encarnecida e que também iniciou-se a partir do avanço sobre a refinaria de Lysychansk para finalmente culminar na tomada da cidade. Essas batalhas, no caso, permitiram o controle significativo das forças russas pela província de Luhansk, controlando cerca de 98% da Oblast de Luhansk perante o período pré-invasão. No caso, a Batalha de Severodonetsk durou de 6 de maio até 25 de junho de 2022, ok? No caso, as principais unidades ucranianas que foram envolvidas em combate era a Brigada de Assalto de Montanha, 128ª Brigada de Assalto de Montanha, a 53ª Brigada Mecanizada, a 81ª Brigada Aeromóvel, unidades da Guarda Nacional Ucraniana, dentre as quais, principalmente a Brigada de Reação Rápida, a 4ª Brigada de Reação Rápida, mercenários da Legião Internacional da Ucrânia de diferentes nacionalidades, também unidades do Batalhão Sheikh Mansur, composto por chechenos, antagônicos à Federação Russa, e voluntários civis mobilizados na área. O efetivo era significativo, situado em torno de 40 mil combatentes ucranianos. As forças russas, principalmente empenhadas, era a 4ª Divisão de Tanques, o 423º Regimento Motorizado de combate, ok? Elementos da Rosguarda, da Guarda Nacional Russa, principalmente chechenos ali mobilizados, o 2º Corpo do Exército da Milícia de Luhansk e também combatentes do Grupo Wagner, que ali, ainda que de forma iniciante, ou seja, incipiente, iniciavam a sua trajetória de lutas ao longo de todo o Donbass. As baixas foram significativas por parte das forças ucranianas. No caso, difícil de mensurar, mas pelo menos cerca de 800 prisioneiros foram realizados, ok? Foram feitos, e as baixas situam-se em torno de milhares. A Batalha de Severodonetsk, tal como a Batalha de Mariupol, no caso, ela buscou o quê? Um enfraquecimento das forças permanecentes ucranianas por parte das forças russas através de bombardeios massivos, principalmente em fortificações construídas em
nas unidades industriais e também em prédios, a qual estavam trincheirados as forças ucranianas. Embora a Ucrânia mantivesse uma defesa flexível ao longo da cidade, infligindo baixas, por vezes consideráveis, às forças russas, no caso não conseguiu estabelecer uma linha de defesa estável, havendo justamente perda de significativos batalhões táticos. E o cerco a Severodonetsk impediu o direcionamento de víveres e suprimentos para as forças ucranianas, que no caso se viram cercadas e foram eliminadas ou capturadas. No caso, é importante destacar que as forças russas tinham um efetivo em torno de 3 a 4 vezes menor do que as unidades ucranianas entrincheiradas, mostrando, portanto, o desafio do baixo efetivo empregado pela Rússia ao longo de batalhas de Donetsk. No caso, é importante analisar que na Batalha de Severodonetsk não havia necessariamente unidades motorizadas russas. A infantaria móvel progredia conforme as unidades de artilharia promoviam ataques massivos e sucessivos. Importante reiterar que, com a queda de Severodonetsk, as forças russas ganharam ímpeto para tomar Lysychansk, que permanecia numa elevação superior na região e que era uma região extremamente difícil de avançar. E também era uma das principais fortalezas ucranianas. Bilohorivka, que se situa, conforme o mapa prevê, a oeste de Severodonetsk, que até hoje não foi devidamente controlada pelas forças russas, sendo essencial para impedir justamente que as forças ucranianas continuem abastecendo a cidade de Seversk. Seversk, que é a última fortaleza ucraniana situada próxima a Luhansk, ainda não controlada pelas forças russas, e que, de acordo com avaliações inúmeras, as forças Wagner têm se aproximado após a queda da cidade industrial de Soledar. Dando continuidade às imagens, podemos agora aqui verificar uma das principais armas utilizadas nesse conflito, tanto pelas forças russas quanto pelas forças ucranianas. Os obuses rebocados D-30. Obuses rebocados D-30 da era soviética, que, embora considerados ultrapassados para uma guerra moderna, são considerados muito úteis no esforço de guerra. Lembrando que as forças russas se beneficiam da superioridade de fogo de artilharia pelo enorme arsenal herdado da antiga União Soviética e pela grande quantidade de munições de calibre 152 milímetros utilizado por esse obus rebocado. Passaremos para um próximo mapa, a qual faremos análise de uma outra batalha. Uma batalha extremamente relevante, que foi a Batalha de Popasnaia, situada justamente também na região de Luhansk. Popasna, conforme podemos ver à direita justamente da cidade de Berestov, conforme este mapa do Critical Fritz, era uma das principais fortalezas ucranianas. No caso, a Batalha de Popasna, ela levou bastante também significativo tempo e teve grande relevância, porque foi a primeira cidade que caiu quase que inteiramente caiu sob controle quase que inteiro unicamente das forças Wagner, uma empreiteira militar privada contratada pelo Kremlin, que tem grande relevância no esforço militar russo no teatro de operações da Ucrânia, principalmente na região de Donbass. No caso, é importante destacar que Popasna também era uma cidade densamente estabelecida, com grandes aglomerações em ruas e em trocamentos. E, no caso, o cerco a Popasna permitiu justamente um avanço como cabeça de ponte para o oeste de Luhansk, permitindo um controle mais estável desta importante oblast. Popasna, no caso, era uma das, repito, cidades com maior quantidade de efetivo defendido, além de Popasna adjacências, defendido por forças ucranianas. E, no caso, foi uma batalha encarnecida. Uma batalha encarnecida ao ponto que as forças ucranianas também não promoveram evacuação. A Batalha de Popasna, ela começou dia 3 de março e durou até 7 de maio de 2022, cerca de um mês e 2 semanas. No caso,
A principal brigada que defendia Popasna por parte das forças ucranianas era a 24ª Brigada Mecanizada. E, repetindo, as principais unidades russas eram da PMC, combatentes da PMC Wagner, conjugado com unidades tchetchenas e alguns milicianos da República Separatista de Luhansk. Mas o grupo Wagner é o que teve maior relevância. A batalha, no caso, foi extremamente difícil, tendo em vista que o efetivo russo era muito menor também que o efetivo ucraniano entrincheirado em fortificações ali estabelecidas. Então, consequentemente, a queda de Popasna demorou significativamente até se consolidar. E o avanço se deu justamente também por uma estratégia de formação de cercos, principalmente pelo sudoeste e pelo sudeste da cidade, permitindo, portanto, o fechamento dos flancos, que gerou uma ruptura do abastecimento e do fluxo de mantimentos para as forças ucranianas, que também se viram cercadas e, consequentemente, prejudicadas em seu esforço. As baixas também se situam em torno de milhares. E, tal como narrado, a queda de Popasna permitiu avanço por parte das forças russas para cidades limítrofes, que eram essenciais para, no caso, avançar sobre as últimas linhas de defesa ucranianas em Donbass. Dando continuidade às nossas análises, temos aí, um tanque T-90, que não é muito utilizado pelas forças russas, mas é o tanque mais moderno, o tanque principal de batalha mais moderno atualmente empregado pelas forças russas no teatro de operações. E esse tanque, no caso, essa imagem que nós temos é de uma outra batalha, também extremamente conhecida e de extrema relevância para a análise do teatro de operações da Ucrânia, que é a Batalha de Krasny Liman, a qual poderemos analisar no próximo mapa. Bom, a Batalha de Krasny Liman, que foi retomada pelas forças ucranianas em setembro do ano passado, relaciona-se com a primeira contraofensiva efetiva ucraniana na guerra da Ucrânia, no qual iniciou-se a partir da queda da cidade de Balaklia, situada na Oblast de Kharkiv, e na qual havia uma grande quantidade de assentamentos identificados como Grey Zones, ou seja, zonas cinzas, sem controle territorial de nenhuma força. Tendo em vista que as forças russas, nesse setor, eram muito poucas em efetivo, em contingente. Estima-se que apenas 3.800 tropas russas guarneciam a oblast inteira de Kharkiv. E, conjugado com Balaklia, havia mais de 20 assentamentos sem presença de forças russas nenhuma. Com a queda de Balaklia, as forças ucranianas, principalmente através de unidades de reconhecimento móvel, DRGs, empregando SUVs com metralhadoras ligeiras e armas antitanque acopladas, além de diversos blindados ligeiros, avançavam rapidamente, estabelecendo o controle de cidades situadas em Grey Zones. Isso culminou com a queda de Izium e também, em seguida, com a queda de um importante centro logístico de Kupiansk, situado ao norte, para finalmente haver o cerco a Krasny Liman. Krasny Liman era de importância crucial para permitir a formação de uma cabeça de ponte das forças ucranianas para avançar sobre o entrocamento rodoviário de Svatovo até Kreminaia. Kreminaia, uma cidade extremamente relevante para o esforço militar russo do ponto de vista logístico da região de Luhansk. Krasny Liman, a batalha durou cerca de 3 semanas, com as forças ucranianas promovendo um cerco, a qual sobrou apenas, no auge da batalha, uma única rodovia secundária para as forças russas evacuarem, e Krasny Liman foi mantida por um batalhão de voluntários, conhecido como Baris 13, ou seja, Baris 13, em tradução a português, e por um destacamento de unidades cossacas. No caso, as forças russas não foram devidamente capazes de prover o adequado reforço para a mantença dessa cidade e também no esforço logístico e também no esforço de
ataques de artilharia, o que permitiu um agrupamento significativo de forças ucranianas que conseguiram romper, após a terceira semana de combate, a defesa ali estabelecida por forças russas. Lembrando, constituídas por batalhões de voluntários. Com a queda de Krasnodar, o eixo norte de Luhansk se tornou altamente ameaçado, inclusive a cidade de Rubizny, obrigando as forças russas a mobilizarem significativos reforços de todo o teatro de operações para essa área, impedindo a queda da cidade de Kreminaya, situada ao norte de Krasnodar, e impedindo, portanto, um colapso do esforço logístico das forças ucranianas nesta região. É importante ressaltar que essa foi uma das piores derrotas das forças russas na guerra da Ucrânia, tendo visto que Krasnodar tinha um significado muito significativo para as forças russas, porque ela permitia justamente ataques, ainda que aos flancos ou frontais, para tentar chegar a Slaviansk, ao sul, e a Kramatorsk, duas das principais fortalezas ucranianas ainda permanentes na região de Donbass. Portanto, a queda de Krasnodar foi extremamente sentida, ao ponto que o comandante do teatro de operações das forças russas na Ucrânia, o general Alexander Lapin, ele caiu e, no caso, foi extremamente criticado por negligenciar a forte concentração de forças ucranianas que precedeu esta ofensiva, ao ponto de que a inteligência militar avaliava cerca de 40 mil soldados ucranianos se aglomerando na região, enquanto que as forças ucranianas promoviam uma ofensiva no eixo sul, na região de Kherson, portanto, dispersando as forças russas deste setor. Atualmente, as forças russas tentam, ainda que baseada em reconhecimento em força, reconquistar parte dos territórios perdidos nas ofensivas de setembro e outubro das forças ucranianas, a qual, porém, as forças ucranianas estabeleceram fortificações bem consolidadas nesse eixo, de modo que a retomada dessas áreas será extremamente difícil para as forças russas, que precisarão de efetivo e melhor coordenação das unidades de combate. Dando continuidade, iremos prosseguir com uma análise. Aqui, temos um tanque, que foi avariado por uma unidade de ATGMs, ou seja, um pelotão que empregava unidades de mísseis antitanque móveis, podem ser o Javelin, o Milan, ou mesmo o Stugta ucraniano, mas a verdade é que esta guerra ela se notabilizou pela perda por ambas as forças beligerantes de uma quantidade estupenda de tanques e blindados, ao ponto que as forças russas precisam retirar da sua reserva operacional tanques T-62M e tanques T-72 para modernizá-los, e as forças ucranianas suplicam pelo fornecimento de pacotes militares dos países da OTAN de novos tanques e blindados para justamente preencher as lacunas decorrentes de tantas perdas ocorridas nessa guerra, a qual os tanques se tornaram alvos prioritários para não só sistemas antitanques modernos, mas também barragens de artilharia, drones kamikaze e ataques de loitering munitions, ou seja, munições lançadas por drones de combate e reconhecimento. Dando continuidade, prosseguiremos a análise de uma nova batalha, uma batalha extremamente importante para compreender também a dinâmica do conflito. Aqui nós temos, para concluir a análise do eixo de Kharkiv, como as forças ucranianas avançaram significativamente nas ofensivas de setembro. Aqui nós tínhamos uma verificação no dia 29 de setembro de batalhas entre as forças russas e as forças ucranianas em Kupiansk, e no caso também nas vilas de Seredini, Novoselivka e Kolodziazy, que justamente ameaçou significativamente uma importante estrada das forças, que compreende o esforço logístico que vem de Belgorod, província da Rússia, para a região norte de Luhansk. Podemos ver a cidade de Svatov, as quais as forças ucranianas tentaram romper as linhas fortificadas russas para tentar tomá-la
porém até hoje não tiveram êxito. Dando continuidade, temos aí um típico pelotão, né? Aqui no caso das forças Wagner, empregando um sistema de artilharia também rebocado, como dissemos, extremamente relevante para ambas as forças beligerantes na guerra da Ucrânia, tendo em vista que é utilizado para saturação de área e supressão de mão de obra e de fortificações. Dando continuidade, teremos análise agora da Batalha de Vuhledar. Vuhledar é considerada uma das principais fortificações ucranianas na guerra da Ucrânia. Ela se situa numa área de elevação, uma área mais elevada, com diversos arranha-céus, e é uma área de estepe, de modo que reconhecimentos ofensivos tornam-se extremamente difíceis, tendo em vista que são áreas de campo aberto. Sendo, portanto, uma área de estepe, a detecção de alvos através de drones na função de inteligência, vigilância e sensoriamento torna extremamente mais fácil, portanto, identificar unidades que tentam avançar, sejam elas russas ou ucranianas. A Batalha de Vuhledar é um objetivo, já desde o início da guerra, estabelecido por parte das forças russas. Por quê? Podemos verificar que Vuhledar passa um importante entrocamento rodoviário que leva abastecimento de unidades de combate, equipamentos bélicos e víveres para as forças ucranianas nos teatros de operações, nas cidades, das forças ainda controladas pelas forças ucranianas na região de Donetsk, principalmente Konstantinova, que é uma das principais fortalezas e centros logísticos da Ucrânia na região de Donetsk. Vuhledar, portanto, no caso, desde o início do conflito, as forças, inicialmente de Donetsk e posteriormente as unidades de fuzileiro naval das forças russas, tentam promover um cerco à formação de uma saliência para o controle da cidade. Ao sul de Vuhledar, temos a cidade de Pavlivka, que, no caso, nem a mais pode ser considerada uma cidade, diante das ruínas que existem e que, no caso, a cidade foi completamente destruída. Lá, no caso, passou de mão entre as forças ucranianas e as forças russas diversas vezes, sendo que em novembro as unidades de infantaria naval russa tentaram avançar sobre Pavlivka, estabelecendo controle, ainda que, de acordo com informações, com pesadas baixas, justamente porque Vuhledar situa-se ao norte, numa área de elevação que permite, portanto, ataques extremamente favoráveis das unidades defensivas ali estruturadas e, no caso, nocauteando diversas unidades blindadas russas e também de infantaria móvel. Com a queda de Pavlivka, Vuhledar se tornou um objetivo imediato das forças russas, que, no dia 26 de janeiro, iniciaram um assalto. Inicialmente, o assalto englobava diversas unidades das forças russas, não só da 150ª Brigada dos Fuzileiros Navais, mas também a 53ª Brigada. E também o batalhão Cascade, das unidades de Donetsk, da milícia separatista de Donetsk. Ocorre que, tendo em vista uma má coordenação das forças russas e, justamente, a ausência adequada de supressão de artilharia das fortificações, esse assalto, ainda que promovido através dos flancos, acabou sendo frustrado pelas forças ucranianas, que, através das elevações situadas na cidade e com emprego significativo de barragens de artilharia guiadas por drones e emprego de mísseis antitanque, conseguiram infligir derrota a uma coluna inteira de blindados russos. Estima-se que cerca de 15 tanques russos e 31 blindados foram destruídos ou danificados. Em torno de dezenas de fuzileiros navais russos foram mortos. Logicamente, as forças ucranianas elevam essas baixas em torno de 200 a 300. Porém, esta batalha gerou profundas críticas em canais militares russos pela má coordenação e principalmente pelo mau planejamento operacional. Vuhledar, no entanto, ainda continua sendo um objetivo para as forças russas, apesar do contratempo que houve nesta batalha agora ocorrida no final de janeiro e início de fevereiro.
Dando continuidade, prosseguindo, podemos, né, verificar como o uso de ATGMs e também de sistemas de lança-foguetes lançados, né, individualmente contra tanques e fortificações se tornou altamente relevante no teatro de operações da guerra da Ucrânia. Temos aqui, muito possivelmente, o emprego de um dispositivo similar a um RPG empregado, aqui no caso, pelas forças ucranianas, que tem uma quantidade enorme desses sistemas, inclusive fornecidos pelos países da OTAN. Lembrando que a Ucrânia tinha o segundo maior complexo industrial militar do leste europeu depois da Rússia, até o início desse conflito, também herdado da União Soviética. Dando continuidade, e também é importante analisar como aqui, neste mapa, podemos compreender como ocorreu a Batalha de Vuhledar, ok? No caso, as forças russas enfrentaram, portanto, uma elevação de 70 metros para poder atingir a cidade. Essa elevação favoreceu as formações defensivas ucranianas. E aqui podemos verificar como o assalto ocorreu através de Pavlivka, que foi, como nós dissemos, controlada pelas forças russas em novembro. E no caso, aqui, né, a estimativa é que as forças russas perderam dezenas de tanques e milhares de homens na batalha. Consideramos essa estimativa muito superestimada, porque dezenas de tanques não implicam, em termos lógicos, em milhares de homens. No caso aí, mais possivelmente, em várias dezenas, muitas dezenas de homens. No caso, portanto, a barragem de artilharia ucraniana, sobre essas elevações bem fortificadas e bem estruturadas, permitiram ataques que neutralizaram o ataque pelos flancos das forças russas, que chegaram, inclusive, a controlar as unidades residenciais das dachas, ou seja, casas de veraneio que haviam em Vuhledar e que, obviamente, foram destruídas. Porém, elas foram desalojadas e, atualmente, o que nós temos é uma situação de batalhas posicionais. Batalhas posicionais, principalmente, de artilharia e reconhecimento e sondagem das defesas de cada força beligerante sondando as defesas do adversário. Dando continuidade, iremos ver aqui como é importante o emprego de sapadores, unidades de engenharia para desminagem de campos. Uma das razões da significativa derrota das unidades mecanizadas russas na Batalha de Vuhledar foi a ausência de emprego de unidades de sapadores, ou seja, de engenharia para desminar todos os entroncamentos rodoviários que levavam à cidade. A quantidade de emprego de minas antitanque situa-se em torno de centenas de milhares, ao longo de diversos entroncamentos, diversas áreas na guerra da Ucrânia. Ambas as forças estão empregando uma quantidade muito alta de minas. E a ausência de tropas de engenharia adequadamente empregadas levará significativamente a mais perdas se não houver um reconhecimento prévio e subjacente a qualquer ataque ou avanço em reconhecimento de força. Dando continuidade, iremos ter aqui uma das batalhas mais notórias, a Batalha de Kherson. Kherson era um dos principais objetivos das forças russas, logo no início da guerra, para se estabelecer o controle do canal de Kherson do norte, permitindo o abastecimento de água para a Crimeia, cuja península carecia significativamente de fontes de água. Com o conflito de Donbás, em 2014, houve o fechamento da provisão de água para a Crimeia, que, no caso, tinha muita dificuldade de abastecimento do continente russo, encarecendo significativamente preços de diversos produtos ali comercializados. Portanto, o controle de Kherson e do rio Dnieper permitiria justamente um alívio significativo do abastecimento para a Crimeia de água potável, necessária, portanto, não só para a agricultura, mas mesmo para uso doméstico dos habitantes ali presentes. Portanto, as forças russas tiveram um controle rápido, relativamente rápido, de toda a província da Crimeia, né, se aproximando de Nikolaev. Ocorre que, devido justamente ao pouco emprego de efetivo e também
a dificuldade de manter um perímetro operacional de cerca de 1.300 quilômetros, com efetivo muito minguado, as forças russas começaram a sofrer perdas territoriais. No caso, já no dia 29 de agosto, podemos ver que as unidades ucranianas estabeleceram o controle de vários assentamentos limítrofes à província de Kherson, o que permitiu, portanto, a concentração de significativo efetivo, em torno de 60 a 80 mil homens, e ataques por barragens de artilharia a diversos centros de comando russos situados ao longo de toda a área de Kherson e também a locais de esforço logístico das forças russas, depreciando, portanto, o abastecimento e o esforço logístico das forças russas na região. Essa depreciação das forças russas por parte de barragens de artilharia foi muito sentida, de modo que, com a assunção em outubro do general Surovikin como comandante supremo das forças russas no teatro de operações da Ucrânia, e com o avanço ucraniano à margem direita do rio Dnieper, próximo à barragem de Kakhovka, numa ofensiva também aproveitando baixíssimo efetivo das forças russas, que empregavam em torno de até 20 combatentes por quilômetro quadrado, perante um efetivo significativamente maior das forças ucranianas, e justamente o risco de cerco dessas forças russas residuais à margem direita do rio Dnieper, Sergei Surovikin determina a evacuação de todas as forças russas à margem esquerda do rio Dnieper, justamente impedindo o controle de toda a província, visando estruturar fortificações e, no caso, também a evacuação da cidade de Kherson. Isso foi fortemente sentido pelas forças russas, porém foi considerado esse retraimento como militarmente coerente, tendo em vista a necessidade desse retraimento ser importante para garantir o restante da província em controle russo, considerando que, para atravessar e transpor o rio Dnieper é muito difícil um assalto anfíbio, tendo em vista que é um rio caudaloso que dificilmente congela. E, ademais, as pontes que fortaleciam a logística russa foram muito bombardeadas pelas forças ucranianas, que, no caso, se viram prejudicadas agora para tentar atravessar o rio e, consequentemente, promover uma ofensiva para a região à esquerda, o restante da região de Kherson controlado pelas forças russas e a margem esquerda do rio Dnieper. Portanto, temos uma batalha extremamente relevante. Algo que foi muito sentido foram os ataques a centros de comando e unidades de concentração de pessoal das forças russas. Porém, é importante destacar que a ofensiva ucraniana não passou sem significativas perdas. Em torno de 25 mil ucranianos pereceram nas ofensivas sucessivas ocorridas em Kherson e centenas de tanques e blindados foram perdidos. Então, no caso, foi uma batalha custosa para ambas as forças beligerantes e atualmente temos uma situação de batalhas posicionais, com as forças ucranianas tentando promover desembarques nas ilhas situadas ao longo do rio Dnieper para tentar promover cabeças de ponte para futuros ataques à margem esquerda do Dnieper e também tentando desembarcar na península de Kimburny, aquele istmo que nós podemos ver à extrema esquerda de Kherson, que seria extremamente relevante também para, no caso, avançar sobre o restante da província de Kherson. Porém, até o momento, as forças ucranianas não tiveram êxito, tendo em vista o melhor reconhecimento das forças russas e as unidades ali de combate bem entrincheiradas e estruturadas em linhas de defesa. Bom, dando continuidade, nós teremos, no caso, uma conclusão relacionada a este conflito, a esta guerra, na qual os tanques, aqui um tanque, utilizado pelas forças ucranianas, embora sejam considerados ainda muito relevantes, a depreciação e perda significativa e gradativa leva a uma reflexão sobre a importância das unidades mecanizadas terem interoperabilidade, conexão e correlação com sistemas de vigilância, reconhecimento e sensoriamento eficazes, e principalmente através de drones que guiem e gerem essa interconexão com as unidades de reconhecimento, pois
Caso contrário, as unidades blindadas se tornam elementos extremamente vulneráveis nesta guerra, a qual milhares de tanques e blindados foram perdidos, não só por ataques de mísseis antitanque, como falamos, mas por barragens de artilharia e também ataques por drones de kamikaze e drones, né, que empregam munições improvisadas. Portanto, conheceremos novas batalhas ao longo da guerra da Ucrânia, tendo em vista a dificuldade de haver uma previsão do conflito, pois ambos grupos em conflito, tanto as forças russas quanto a OTAN, juntamente com a Ucrânia, ainda considera a solução por meios militares o meio mais eficaz para finalmente conseguir impor barganhas numa eventual negociação. Ambas as forças e beligerantes estão empregando mobilizações de efetivo adicional, as forças russas tendo, no dia 21 de setembro, decretado uma mobilização parcial dos seus reservistas, em torno de 300 mil, e as forças ucranianas tendo empregado uma nova mobilização geral a partir da nona mobilização recentemente decretada pelo presidente Zelensky. No caso, portanto, essa guerra terá uma significativa ainda escalada, com dificuldade de previsão de quando se encerrará. A você, espectador do História Militar em Debate, agradecemos por visualizar este vídeo. Dê o seu like, compartilhe, acompanhe nosso site www.historiamilitarimdebate.com.br com mais de 500 artigos e análises sobre batalhas, geopolítica, defesa e história militar. É um site de fontes abertas, com conhecimento sobrelevado, a qual temos orgulho aqui de poder compartilhar. Acompanhe o canal, divulgue e muito obrigado por nos apoiar.